dia, graça e paz, meus irmãos, que todos estejam bem para a glória de Deus, amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Jó, nos capítulos 20, 21, 22 e finalizando no capítulo 23, amém? Vamos iniciar no capítulo 20 de Jó, a partir do verso 1, onde vimos que o discurso de Zofar novamente revela sua falsa suposição, porque ele baseou seus argumentos puramente na ideia de que Jó era mau e hipócrita. Zofar afirmou que, embora Jó tivesse sido bom durante algum tempo, não vivera de forma correta, por isso Deus tirou-lhe a riqueza. De acordo com Zofar, as calamidades de Jó eram a prova da sua perversidade. Entre os versos 6 e 7 do capítulo 20, embora Zofar estivesse errado em seu discurso contra Jó, estava certo quanto ao final das pessoas más e perversas. A princípio, o pecado parece bom e atraente. Mentiras, roubos ou opressões aos outros podem ocasionar um ganho temporário àqueles que praticam tais pecados. Alguns vivem um bom tempo com ganhos mal adquiridos, mas ao final, irmãos, a justiça de Deus prevalecerá. O que Zofar não compreendeu é que o julgamento desses pecados pode não acontecer durante a vida do pecador. A punição pode ser transferida para o dia do juízo final, quando os pecadores serão eternamente lançados para fora e longe de Deus. Não devemos ficar, irmãos, impressionados com os sucessos e o poder dos perversos. O julgamento de Deus sobre eles é certo. Amém? Dos versos 10 a 22 do capítulo 20, a condição de desgraça do ímpio neste mundo é aqui exposta detalhadamente. As luxúrias da carne são aqui chamadas de pecados da juventude. Ocultá-las e guardá-las sob a língua refere-se a esconder a transgressão e deleitar-se nela. Porém, aqui, irmãos, aquele que conhece o que há no coração sabe o que há debaixo da língua e fará com que seja descoberto. O amor ao mundo e a sua riqueza também é maldade, e o homem coloca o coração nessas coisas. Além do mais, irmãos, a violência e a injustiça são pecados que acarretam o juízo de Deus sobre famílias e nações. Dos versos 23 a 29, após descrever os sofrimentos que aguardam os maus costumes, Zofar assinala sua destruição pela ira de Deus. Não existe refúgio contra isto, a não ser em Cristo, que é o único abrigo contra a tormenta e a tempestade. E Zofar conclui: esta é a porção que Deus prepara para o homem ímpio, e foi-lhe designada. A partir do versos 1 do capítulo 21, Jó relutou a ideia de Zofar de que as pessoas más nunca experimentam riquezas e alegrias, afirmando que no mundo real o perverso prospera. Deus faz segundo a sua vontade para com os indivíduos, e as pessoas não podem usar suas circunstâncias para medir suas próprias virtudes ou as de Deus. Às vezes elas são relacionadas, mas nem sempre. O sucesso dos amigos de Jó baseava-se, irmãos, na performance externa. No entanto, para Deus, o sucesso baseia-se no coração da pessoa. Versos 22 do capítulo 21. Embora confuso quanto aos motivos do seu sofrimento, Jó assegurou a compreensão superior de Deus ao perguntar: acaso alguém ensinar a ciência a Deus? A forma como você reage às lutas pessoais demonstra sua atitude para com Deus. E em vez de ficar furioso, continue, irmãos, a confiar nele, sem importar com as circunstâncias.
embora algumas vezes seja difícil enxergarmos, mas Deus está no controle. Amém? Devemos submeter-nos a Ele para que não saiamos, né, da sua maravilhosa e perfeita vontade. Dos versos 29 a 33, se o perverso fica rico a despeito do seu pecado, por que devemos ser bons? O perverso, irmãos, pode parecer escapar ao pecado, mas um supremo juízo e um julgamento futuro, como vimos lá em Apocalipse, capítulo 20. A justiça final virá, não nesta vida, mas na próxima. O importante não é a prosperidade nem a pobreza, mas como a pessoa vê Deus em cada uma destas circunstâncias. Amém? Dos versos 27 a 34, finalizando o capítulo 21, Jó refuta a opinião de seus amigos, no sentido de que os maus, com toda a segurança, caem na ruína visível e notória. E ninguém mais, senão eles, baseados nesse princípio, condenavam a Jó como mau. Pergunte a quem quiser, mas o castigo dos pecadores está preparado mais para o outro mundo do que para este. Jó capítulo 22, a partir do versos 1. Este é o terceiro e último discurso de Elifaz a Jó. Da primeira vez que falou a Jó, ali nos capítulos 4 e 5, atribuiu-lhes boas obras e gentilmente sugeriu que Jó pudesse estar necessitando de arrependimento. Embora nada tenha acrescentado de novo nesse discurso, ele foi mais específico, não podendo abalar a sua crença de que o sofrimento é a punição de Deus por causa das más obras. Ele sugeriu vários possíveis pecados que Jó pudesse ter cometido. Elifaz, irmãos, não estava tentando destruir Jó. Ao final de seu discurso, ele prometeu que Jó receberia paz e restauração, se tão somente admitisse os seus pecados e se arrependesse. Porém, esse é o tipo de narrativa que não se aplicava a Jó naquele momento. A partir dos versos 22, perdão, a partir dos versos 12 a 14 do capítulo 22, Elifaz declarou que a visão de Jó sobre Deus era muito pequena e criticou-o por ele achar que Deus estava longe demais da terra para pensar nele. Se Jó soubesse o interesse pessoal e intenso que Deus tinha por ele, disse Elifaz, ele não ousaria negligenciar seus pecados. Elifaz tinha razão. Algumas pessoas negligenciam o pecado por achar que Deus está muito distante e não vê tudo o que fazemos. No entanto, irmãos, o seu ponto de vista não se aplicava a Jó. Dos versos 21 a 30 do capítulo 22, por várias vezes os amigos de Jó demonstraram conhecimento da verdade e do caráter de Deus, mas não tiveram problemas em aplicar de forma correta esta verdade à vida. Este foi o caso de Elifaz, que forneceu um belo resumo sobre o arrependimento. Ele estava correto ao dizer que precisamos pedir perdão a Deus quando pecamos, mas a sua afirmação não se aplicava a Jó, que já havia buscado o perdão divino e vivia em contato direto com Deus. No capítulo 22, a partir dos versos 21 a 30, a resposta de Elifaz pressupõe erroneamente que Jó, até então, não conhecera a Deus e que a prosperidade nessa vida viria após a sua conversão sincera. O conselho que Elifaz dá aqui é bom, porém, em relação a Jó, fundamentava-se em uma falsa suposição de que era estranho e inimigo de Deus. Cuidemo-nos, irmãos, de não usar caluniar os nossos irmãos. E se for a nossa sorte sofrer desta maneira, recordemos como Jó foi tratado, para que com isso sejamos pacientes. Vamos examinar-nos para ver se há alguma razão na calúnia
e andemos vigilantes para estar limpos de toda a aparência do mal. Amém? Capítulo 23, a partir do versos 1. Jó continuou a questionar, dizendo que o seu sofrimento seria mais suportável se ele ao menos soubesse o motivo. Quando houvesse um pecado do qual devesse se arrepender, ele o faria. Ele sabia, irmãos, que o perverso seria punido. Sabia que Deus poderia justificá-lo se quisesse. Com todos os exemplos de maldade no mundo, seu desejo era que Deus lhe limpasse o nome, proclamasse a sua retidão e explicasse por que ele fora escolhido para sofrer tantas e todas aquelas calamidades. Jó tentou fazer os amigos enxergarem que as questões sobre Deus, vida e justiça não são tão simples quanto parecem. Finalizando no capítulo 23, vimos que no capítulo 22 havia tentado condenar Jó, identificando algum pecado secreto que ele pudesse ter cometido. Aqui no capítulo 23, Jó declara sua confiança em sua integridade, bem como na justiça de Deus. É sempre provável, irmãos, que tenhamos pecados escondidos em nossa vida, pecados que nem conhecemos, porque os padrões de Deus são tão elevados e o nosso desempenho tão imperfeito. Entretanto, se somos crentes e cristãos verdadeiros, todos os nossos pecados são perdoados por Cristo e pelo que Cristo fez na cruz por nós, como vimos em Romanos, capítulo 5. E com isso, irmão, nós finalizamos a leitura e exposição dos capítulos 20, 21, 22 e 23. Amém? E eu gostaria de encerrar, irmãos, falando para os irmãos que a Bíblia também ensina que, mesmo que o nosso coração nos condene, Deus é maior que o nosso coração. Seu perdão e purificação são suficientes. Eles prevalecem sobre as nossas dúvidas. O Espírito Santo, irmãos, em nós, é a prova de que somos perdoados aos olhos de Deus, embora passamos e possamos parecer culpados. Se nós, como Jó, estivermos verdadeiramente buscando a Deus, podemos enfrentar as acusações das outras pessoas, bem como as dúvidas que nos importunam. Se Deus nos perdoou e nos aceitou, estamos realmente perdoados. Amém? E saber, irmãos, que Deus está no controle é muito bom, desde que esse conhecimento não sirva para querermos manipular a vontade de Deus ou perturbar os seus caminhos com os nossos medos e ansiedades. Em Deus, irmãos, não existe o medo, nem a preocupação ou a ansiedade, porque Ele já conhece o nosso passado, Ele conhece o presente e o futuro. Por isso, que nossa escolha em relação a Deus deve ser de confiar nele, embora nem entendamos a situação chata que muitas das vezes estamos enfrentando. Amém? Que Deus os abençoe grandemente. Até amanhã, se Deus assim o permitir. Fiquem com Deus e um forte abraço.